Olá pessoal, na aula de hoje nós estudaremos o movimento retilíneo uniformemente variado. Esse movimento tem uma velocidade que é variável e tem uma aceleração que é constante e diferente de zero. Por exemplo, imagine um movimento assim, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 metros por segundo. A velocidade está variando, por exemplo, de 2 em 2. Se a velocidade varia de 2 em 2, a minha aceleração é constante igual a 2. Se a velocidade variar de 5 em 5, a minha aceleração é constante igual a 5. Nesse movimento, então lembra, velocidade variável, variando uniformemente, e aceleração constante diferente de zero. Lembra mais, nesse movimento não tem diferença entre a aceleração instantânea e a aceleração média. Por quê? Porque a aceleração é constante. A aceleração média, lembra, é ΔV sobre ΔT. Ela coincide com a aceleração instantânea. Para esse movimento, eu posso usar, para achar a velocidade média, duas formulazinhas. Uma que você já conhece, ΔX sobre ΔT, e somente para o movimento uniformemente variado, eu posso usar também V final mais V inicial sobre 2. Tá ok? Além disso, você tem que conhecer três equações importantes. A primeira é a equação do espaço em função do tempo, a segunda é a equação da velocidade em função do tempo, e a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é aquela equação, né, que não depende do tempo. Tá ok? Moçada, eu botei para você aqui agora 4 esqueminhas, né, 4 carrinhos, para mostrar para você qual a diferença do movimento progressivo, do movimento retrógrado, do movimento acelerado para o movimento retardado. O movimento é chamado de progressivo quando o móvel se desloca a favor da orientação, quando a velocidade é positiva. E ele é chamado de retrógrado quando a velocidade é negativa, o móvel se desloca contrário à orientação. Então, progressivo e retrógrado só depende de quem? Da velocidade. Agora, o movimento é chamado de acelerado quando o módulo da velocidade dele aumenta. Isso acontece quando o V e o A têm o mesmo sentido. O movimento é chamado de retardado quando o módulo da velocidade diminui. Isso acontece quando o V e o A têm sentidos o quê? Diferentes. Olha o primeiro esqueminha, ó. Velocidade positiva, movimento progressivo. A também positivo, A acelerado. Velocidade no segundo esqueminha. Positiva, movimento progressivo. Mas como o A é contrário à aceleração negativa, o movimento é retardado. No terceiro esquema, velocidade negativa, movimento é retrógrado. Como o A também é negativo, o V e o A têm o mesmo sentido, o movimento é chamado de acelerado. E no outro esquema, velocidade negativa, movimento retrógrado. Como o A é contrário à velocidade, o movimento é retardado. Tá ok? Lembra sempre, quando você quer saber em que sentido se dá o movimento, olha para a velocidade. A velocidade tem sempre o sentido do movimento. Pessoal, gráficos do MR e o V, né? Do movimento uniformemente variado. Primeira coisa importante, o gráfico espaço em função do tempo. Como você viu no item passado comigo, a equação do movimento uniformemente variado, espaço em função do tempo, é uma equação do segundo grau. Logo, o gráfico vai ser uma parábola. Essa parábola pode ter concavidade voltada para cima ou para baixo. Quando é que a concavidade é para cima? Quando a aceleração é positiva. Quando é que a concavidade é para baixo? Quando a aceleração é negativa. No meu exemplo, observe, a aceleração é negativa, concavidade para baixo. Observe mais comigo. No primeiro trecho, de 0 aí até TI, que eu chamei, né, o espaço está aumentando, então a velocidade é positiva. No segundo trecho, né, da parábola, o espaço está diminuindo, então a velocidade é negativa. O que aconteceu com esse cara, pessoal? Ele tinha um V positivo, depois passou a ter um V o quê? Negativo. Ele inverteu o sentido do movimento dele. Então, exatamente no vértice da parábola, a velocidade do móvel é igual a 0. Joia? Lembra lá do movimento uniforme? Eu coloquei assim para você. A tangente de θ é numericamente igual à velocidade. Como aqui a velocidade é variável, né? Em cada ponto da parábola, você vai ter uma tangente o quê? Diferente. Você não vai usar isso aqui para cálculo nenhum, essa propriedade da tangente no movimento uniformemente variado. Gráfico velocidade em função do tempo. No gráfico velocidade por tempo, lembra? A velocidade é variável. Pessoal, propriedades desse gráfico. Se você encontrar a área, essa área te dá o deslocamento, né? E a tangente de θ vai te dar o ΔV sobre ΔT. ΔV sobre ΔT vai me dar quem? A aceleração.
Então esse gráfico, pessoal, tem duas propriedades importantes, né? Quais são as duas propriedades? A tangente me dá a aceleração e a área me dá o deslocamento. Gráfico aceleração em função do tempo. No gráfico aceleração em função do tempo, se você encontra a área é base vezes altura, que é ΔT vezes A. ΔT vezes A vai me dar quem? O ΔV. Então, no gráfico aceleração em função do tempo, a área é numericamente igual à variação da velocidade. Tranquilo? Gente, importante se lembrar de gráfico. Olhou para o gráfico, a primeira coisa que você tem que fazer é o que em função do que. Tá? Muita gente erra exercício por causa disso, né? Sai decorando. Ah, é reta, é parábola. Isso não é importante. Olha, é o que em função do que. O gráfico te dá o que em função do que. E essa é a parte mais importante quando você está estudando um gráfico aí. Sempre que eu dou essa aula, pessoal, eu gosto, né, de dar um macetezinho da Eva. Acompanha no esqueminha que eu fiz do lado do gráfico para você. No gráfico do espaço, isso vale para o movimento uniforme e uniformemente variado. Tá? No gráfico do espaço, se eu achar a tangente, eu acho a velocidade. No gráfico da velocidade, se eu achar a tangente, eu acho a aceleração. No gráfico da aceleração, se eu achar a área, eu acho a variação da velocidade. E no gráfico da velocidade, se eu achar a área, eu acho a variação do espaço. Encontrou uma questão de gráfico? Põe isso do lado da questão que você vai ser bastante ajudado aí. Tá ok?